Então, pessoal, só fazendo uma breve apresentação de professora Regina, né? Ela é graduada em odontologia pela Universidade de São Paulo, né? Ela é especialista em DTM e do orofacial também, né? Pela Universidade Federal de São Paulo. Habilitação em laser pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e ela também possui especializações em arquitetura, acupuntura, endorofacial, né? Especialização em neurociência e a sua especialização mais recente é em aromaterapia, tá? E ela vai conduzir uma palestra intitulada de Manifestações Odontológicas e Dor Facial da Síndrome de Ehlers-Danlos, Evidências e Desafios Clínicos. Então, eu gostaria de passar a palavra para a professora Regina. Muito obrigada, eu agradeço a NESE, que é o núcleo de estudo, né, interdisciplinar da UNEB, e vou falar sobre a síndrome de Ehlers-Danlos e as manifestações odontológicas na síndrome de Ehlers-Danlos. O que são as síndromes de Ehlers-Danlos? Quando a gente tem a mobilidade de uma articulação, ela está limitada pelas características dos ligamentos, da cápsula articular e das placas terminais ósseas. Isso vai conferir uma amplitude máxima de movimento anatômico e também de amplitude. Essas propriedades do ligamento, elas são adquiridas geneticamente, né? E determina a capacidade de você ser mais elástico ou dos tecidos serem mais elásticos, porque eles são compostos por colágeno, por fibrina e por elastina. Então, as síndromes de Ehlers-Danlos, elas constituem um grupo de doenças hereditárias do tecido conjuntivo. E elas possuem diversas manifestações clínicas, sendo essa hipermobilidade articular, a hiperextensibilidade da pele e a fragilidade do tecido, características diagnósticas essenciais para identificar, principalmente o tipo hipermóvel. Na sede, essas mutações genéticas que ocorrem vai acontecer ou na produção, ou na estrutura, ou no processamento do colágeno. As síndromes de Ehlers-Danlos, elas são um grupo de 14 subtipos de fenótipos, né? São 14 doenças hereditárias do tecido conjuntivo e tem 14 tipos de fenótipos variados. Muitas vezes, eles vão compartilhar aquela semelhança que eu falei no slide anterior de hipermobilidade articular, de hiperextensibilidade da pele e fragilidade dos ligamentos e tecidos. Embora a maioria dos subtipos eles tenham marcadores genéticos, a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, que é a mais comum, ela ainda precisa de identificar gene ou genes para que haja um diagnóstico bem claro, né? Atualmente, a SED ela é diagnosticada clinicamente com base nessa classificação internacional da síndrome de Ehlers-Danlos, né, que foi estabelecida, esse computador ele é muito sensível, que foi estabelecida pelo consórcio de Ehlers-Danlos. E atualmente a gente usa esses critérios para poder identificar os vários tipos, né? Eles foram desenvolvidos por um consenso em 2017, e esses critérios, eles foram desenvolvidos mais para para estudos, né? Em grandes quantidades de pessoas, e eles já não estão, depois quando foram descobertos novos subtipos, esses critérios, eles se tornaram ultrapassados. Então, alguns pacientes, eles apresentam uma hipermobilidade articular sintomática, mas eles não atendem a esses critérios para a sede hipermóvel. Então, eles são frequentemente rotulados com o transtorno do espectro de hipermobilidade. Aqui, nesse QR Code,
vocês conseguem acessar os 14 subtipos de SED e os seus genes associados, que foi desenvolvido pela Abracet, da qual eu faço parte do grupo de estudo saúde. E aí vocês conseguem conhecer sobre cada uma delas. Atualmente se tem muita confusão, porque os estudos são escassos, então a classificação ela permanece mal definida e mal aplicada, principalmente na mais comum, que é a hipermóvel. Então, agora em dezembro de 2026, vai sair, já tem a data marcada, e vai sair o critério de diagnóstico mais recente. E talvez o transtorno de espectro de hipermobilidade, que fica meio solto aí, se junte com a síndrome de Ehlers-Danlos e passem a fazer parte de um espectro, com vários espectros da síndrome de Ehlers-Danlos. Bom, o diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos, além dos critérios diagnósticos, ele leva em consideração o score de Beighton. O que é o score de Beighton? O score de Beighton é uma escala, é um conjunto de manobras em um sistema de pontuação de 9 pontos, utilizado como um método padrão da avaliação de hipermobilidade articular generalizada, mas ele foi desenvolvida como uma ferramenta mais epidemiológica. Depois, começou-se a se usar clinicamente para identificar a hipermobilidade. Mas o score de Beighton, ele usa a parte mais superior do corpo, e só uma parte inferior que corresponde aos joelhos. Então, aqui eles falam que o score de Beighton, ele pode ser observado da seguinte forma e pontua um ponto. Por exemplo, se você estende a mão na bancada e o seu dedo mínimo, ele faz um ângulo de 90 graus ou mais, você faz um ponto, você pontua com o score de Beighton. Do outro lado, seria um outro ponto, aí você já teria 2 pontos. Aí o outro é com o braço estendido e tentar tocar o polegar aqui na parte da mão, quando ela está, se o polegar pudesse ser movido para tocar o antebraço, né, do mesmo lado, então você considera um outro ponto positivo, e do lado oposto, no outro braço, seria um outro ponto positivo. E com os braços estendidos aqui, desculpa. Com os braços estendidos aqui, você consegue ver também, conforme o braço faz um ângulo maior do que 10 graus, de um lado pontua um ponto, e do outro lado também pontua um ponto. Eu não vou mais tocar nele, senão vou deixar a mão para cá, senão ele muda. E os joelhos, né? Os joelhos super esticados, né? Se eles estão esticados, se o joelho estender acima de 10 graus, como nessa figura aqui em cima, você tem uma pontuação e no outro joelho a outra pontuação. E em pé, com os joelhos bem esticados, se o joelho se estender acima de 10, não, esse daí eu já falei, né, que é esse de cima. O outro, se as mãos com os joelhos super esticados, se a mão tocar totalmente estendida o chão, aí você pontua um ponto. Né? Então, no total, seriam 2, 4, 6, 8, e mais um ponto desse da palma da mão no chão. Então, a pontuação total é de 9 pontos. Mas isso em crianças e adolescentes, se você pontuar 6 de 9 pontos, já é considerado hipermóvel. Em adultos até 50 anos, se pontuar de 5 em 9, também é considerado hipermóvel. E 4 em 9 seria para adultos com mais de 50 anos, porque vai diminuindo essa hipermobilidade. Ai, desculpa, voltei. Esse artigo, ele revisou essa confiabilidade da escala de Beighton.
como método de avaliação para classificar a hipermobilidade, porque, na verdade, só considera a parte superior do corpo, né? E não seria a hipermobilidade generalizada. E para fins diagnósticos, ficaria-se muito limitado. Então, esses autores, eles demonstraram que tinha uma necessidade de uma mudança no pensamento clínico. E a escala de Bayton, ela não deveria ser utilizada como a primeira ferramenta, né, para diferenciar entre a hipermobilidade localizada e a generalizada, e nem isoladamente, para excluir a presença de hipermobilidade. Então, eles concluíram que o questionário de autoavaliação, que depois foi traduzido pelo pessoal, acho que é de Ribeirão, foi traduzido para português, eles concluíram que esse questionário de hipermobilidade, que ele era, na verdade, um método que as pessoas respondiam, né? Ele seria um método mais eficaz para o diagnóstico da hipermobilidade do que o de score de Bayton. Então, ele teria uma sensibilidade maior e uma especificidade maior, acima de 77%. Aí seria essas 5 perguntinhas. Uma é se você consegue ou já conseguiu colocar as palmas da mão completamente estendidas no chão, sem dobrar os joelhos. Ele é mais simples também, porque quando ele fala você conseguiu, já conseguiu dobrar para trás o seu polegar até tocar o seu antebraço, no score de Bayton já era uma outra fala, e às vezes a pessoa não entendia o que era, onde não tinha que colocar o dedo, né? E quando criança, você divertia seus amigos contorcendo seu corpo em posições estranhas, ou podia abrir completamente as pernas como bailarina, né? Ou quando criança, você já deslocou o ombro ou a patela, né, que é a rótula do joelho, em mais de uma ocasião. Deixa eu tirar daqui, que eu não estou enxergando, que tem um negócio bem aqui na frente. Você se considera uma pessoa mais flexível que o normal? Então, são perguntas, um questionário de autoavaliação, são perguntas mais simples de serem respondidas. Bom, é isso mesmo. A síndrome de Ehlers-Danlos, a hipermóvel, é o tipo mais comum. Ela tem a hipermobilidade, né, generalizada, as manifestações musculoesqueléticas, tem o acometimento cutâneo leve e tem diversas comorbidades. E essa variabilidade de espectro, ela ocorre pela programação do fenótipo. E cada paciente tem também uma diferença entre si. Então, não é porque ele tem hipermóvel que ele tem todas as características de um outro paciente hipermóvel. Então, depende da idade, depende do sexo, depende do estilo de vida, dos domínios da expressão. Gente, vou precisar pegar um copinho d'água. Dos genes durante o desenvolvimento e depois da época pós-natal. E nessa revisão, aqui, a hipermóvel Ehlers-Danlos, do Gensemer, eles resumiram as descobertas moleculares, genéticas e outras manifestações patogenéticas, epidemiológicas, relacionadas com o foco no tipo hipermóvel. Aqui, nesse QR Code, vocês conseguem acessar os critérios de diagnósticos da sede hipermóvel, que também tem naquele folder da Abraced. Então, uma das manifestações é a musculoesquelética. Então, o paciente tem várias subluxações ou luxações, pode ter entorses, pode ter lesões de tecidos moles, tendinites, cistos ganglionares, rupturas de tendão, pode ter rupturas musculares e ligamentares, pode ter tensão, espasmos musculares, pode ter osteoartrite, dor articular crônica, pode ter cistos e lesões em vários tecidos moles e pode ter até fratura independente da osteoporose. Com manifestação cutânea dermatológicas, quem tem síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel tem a pele macia e aveludada,
tem redução da espessura dérmica, tem aumento da fragilidade da pele, então, às vezes, mexer num papel, você corta a sua pele. Tem defeitos de cicatrização de feridas, então as cicatrizes normalmente elas são as atróficas, tem estrias sem ter alteração de peso. Não é que normalmente, pode ter, né, essas coisas. Tudo que já foi estudado e que foi documentado. Pode ter fragilidade capilar, e isso é uma coisa que ocorre mesmo. Então, às vezes, você vai fazer um exame de sangue e fica com hematoma gigante. Pode ter fragilidade dos vasos profundos, então esses hematomas, eles podem ser também subcutâneos e podem ser também intramusculares. Pápulas piezogênicas nos calcanhares e punhos, são elevações, né? Queratose pilar e hipoidrose e hiperidrose. Então, a pessoa pode suar bastante ou ter dificuldade em suar. Com relação às manifestações ginecológicas, pode ter prolapso de órgãos pélvicos, né? Pode ter incontinência urinária, complicações em gravidez e ciclo menstrual, então pode ter um aumento nas luxações e nos sintomas na época da puberdade, ou durante a gravidez, pode luxar o quadril, ou no pós-parto e no período pré-menstrual também, juntamente com uma melhora que ocorre depois na menopausa. Pode ter complicações em gravidez, infertilidade, pode ter abortos espontâneos por incontinência estímulo-cervical, pode ter riscos normais de desfechos graves na gravidez, e com manifestações oftalmológicas, a maioria, algumas pessoas têm a esclera fina e azulada, e estrias com os vasinhos aparecendo, descolamento de retina, ceratocone, subluxação, ou luxação do cristalino, miopia, uma miopia mais acentuada, xeroftalmia, olho seco, frouxidão das pálpebras e a prega proeminente da pele na pálpebra superior. Com relação às disfunções cardiovasculares e autonômicas, pode-se ter uma taquicardia por nada, o paciente pode ter taquicardia, está andando, tem a taquicardia, pode ter uma hipotensão postural, pode ter uma desmotilidade gastrointestinal, uma disfunção da parte urinária, vesical, uma regulação, uma desregulação, na verdade, uma falta de regulação da sudorese, ou você sua muito, ou você sua pouco. Pode ser a síndrome ortostática postural, pode ter, né? E aí pode ter também a síncope vasovagal, que as duas têm uma perda da sua uma desautonomia, né, do sistema nervoso central, pode ter uma hipotensão ortostática, pode ter uma intolerância também ortostática, podem ocorrer anormalidades nas válvulas cardíacas, então o prolapso da válvula mitral é comum, dilatação da raiz da aorta, doença arterial coronariana e fenômeno de Renault quando as mãos e os pés ficam brancos, sem o fluxo sanguíneo, né, eles ficam mais esbranquiçados. Com relação às imunológicas, então, é comum o paciente de síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel ter intolerância à histamina, então, alguns alimentos com alto teor de histamina pode fazer com que ocorra uma desautonomia, síndrome de ativação dos mastócitos, que tem relação também com a histamina, asma, tireoidite de Hashimoto, são algumas das manifestações imunológicas. Artrose, artrite também pode ocorrer. As manifestações gastrointestinais, então, o paciente pode ter dor e distensão abdominal, pode ter náuseas, refluxo, vômito, pode ter constipação ou diarreia, pode ter problemas na motilidade do intestino, pode ter a síndrome do intestino irritável, diverticulite, retocele, prolapso retal, né, hemorroidas, pode ter doença celíaca ou intolerâncias alimentares e gastrite crônica. Né? Com relação às manifestações neurológicas, existe uma
uma malformação, que se chama malformação de Chiari, que pode estar associada a vazamento de líquido cefalorraquidiano. Então, existe uma malformação na parte óssea, onde o cerebelo, ele se projeta para fora da parte craniana e aí gera um monte de instabilidades e de dores, inclusive indo para braços e tudo. Pode ter instabilidade das vértebras cervicais, né, do atlas e do axis, então uma instabilidade atlantoaxial, pode ter instabilidade crânio-facial, pode ter espondilolistese, que é quando uma vértebra escorrega sobre a outra, discopatias, perda de lordose da região cervical, então a retificação é bastante comum, a gente vê muito em radiografias na DTM, quando você pede radiografia. Pode ter uma mielopatia, pode ter escoliose, dor no pescoço e costas, síndrome da medula presa, que é outra coisa relacionada, com relação ao sono, fadiga, dor e o impacto psicológico que isso traz, e pode ter a fadiga crônica, né, uma coisa de não se aguentar, parece que você está cansado o tempo inteiro, pode ter má qualidade do sono, pode ter a insônia ou despertares, pode ter a apneia obstrutiva do sono, isso é uma coisa que os dentistas precisam ter um certo cuidado, descondicionamento físico, né? Então, a gente precisa fazer atividade física para você ter o condicionamento e ter menos dores também. Pode ter dores articulares com subluxações, doença articular degenerativa, osteoartrose, pode ter mialgias, que são dores musculares, dores crônicas, pode ter uma hiperalgesia generalizada, que aí já tem uma sensibilização central grande, transtornos de humor, pode ter ansiedade e depressão, e transtornos do neurodesenvolvimento, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E com relação à parte de desenvolvimento e propriocepção, as crianças, elas podem apresentar atrasos em marcha, então elas podem ter problema de coordenação, podem ter falta de jeito, quer dizer, elas são desajeitadas, né? Pode ter hipotonia muscular, então existe até o bebê hipotônico, que ele já nasce bem molinho, pode ter um controle da postura muito deficiente, então isso não é só em criança, então quem tem síndrome de Ehlers-Danlos, às vezes parece que não aguenta sustentar a cabeça, porque tem uma certa hipermobilidade e na região cervical, e também a parte anterior do corpo, ela é um pouco mais enfraquecida, e as pessoas projetam o ombro e elevam o queixo, gerando dores, porque não tem um controle postural correto. E isso prejudica a propriocepção, então a propriocepção fica prejudicada e também o paciente tem maior frequência de quedas. Embora as complicações sistêmicas sejam graves, os problemas da boca também afetam muito a qualidade de vida dos pacientes. Então, os critérios de diagnóstico das manifestações odontológicas e maxilofaciais, elas são também variadas e de acordo com o subtipo, né? A gente tem a principal proteína da matriz extracelular, que é representada pelo colágeno, né? E cerca de 25 a 33% dessa proteína faz parte do corpo, né? Então, o colágeno é um elemento essencial do tecido conjuntivo. E ele é responsável por dar estrutura e resistência aos órgãos e às estruturas também da boca. Na sede, os vasos sanguíneos também têm colágeno, os músculos, os dentes, o tecido gengival e o tecido nervoso, os tendões, os ligamentos que mantêm as estruturas faciais e mandibulares no lugar podem estar alterados. Então, nos tecidos dentários, podem ocorrer várias alterações, né? Então, a gente sabe que as fibras de Charpey,
elas são responsáveis por segurar o dente, então conectar o periósteo, que é uma camada do osso, e fixa os dentes nos alvéolos. A polpa do dente, que é essa parte mais central do dente aqui, ela é rica em fibra de colágeno e forma uma matriz extracelular que suporta a fixação e a organização celular. A dentina, as fibras de colágenos constituem 90% da matriz orgânica, né? E na polpa e no ligamento, mais ainda no ligamento. Bom, nesse estudo, embora a sede ela não tenha a hipermóvel não tenha uma base molecular bem definida, ela apresenta algumas manifestações orais nos dentes, né? Então, a gente precisa ter uma necessidade de atender e avaliar a parte dentária desses pacientes. Apesar de variadas, elas não devem ser subestimadas, porque elas podem trazer uma má qualidade de vida na boca do paciente e também na vida em geral. Os estudos demonstraram que 96% do esmalte é inorgânico. Então, ele tem baixa quantidade do colágeno, e o colágeno é o tipo 1 e 7, que são colágenos que participam da junção amelo-dentinária na formação do esmalte. Então, eles localizam o tecido, eles localizaram, através de estudos, o colágeno tipo 7 na matriz orgânica, próxima à junção amelo-dentinária, e isso sugere que existe uma ligação na maturação do esmalte pelo colágeno tipo 7. Então, o esmalte, ele pode, durante o desenvolvimento, os odontoblastos podem secretar as fibrilas de colágeno, e como esse colágeno ele tem um defeito estrutural, ou ele tem não tem uma estrutura muito boa, né? Ele pode ter altas concentrações de hidroxiapatita, porque depois que o colágeno participa da confecção pelos odontoblastos do esmalte, ele endurece e forma a hidroxiapatita. Então, ele tem, o colágeno, uma participação na ligação do esmalte e da dentina. E nessa região, em muitos pacientes, existem abfrações, né, e existe um esmalte bem fininho, né? Durante o desenvolvimento dentário, então, esses odontoplastos, eles vão secretar essa fibrina de colágeno, e aí esse colágeno vai se transformar depois em altas concentrações em deposição mineral, né? Então, essa revisão de 2020 de Seebacher, ele chegou à conclusão que existem poucos estudos dos fenótipos e que os dados sobre as manifestações dentárias eram inconclusivos. E é isso que a gente vê na maioria dos estudos, porque há pouco tempo não se tinha, e ainda também é difícil fazer uma genotipagem das síndromes, né? Então, outros estudos, como esse aqui de baixo, esse aqui de Epperdinger, sobre as manifestações orais de Ehlers-Danlos, e esse outro de Bergamini e o outro do Antunes são mais recentes, de 2020, 2021 e 2025. Não, 2023, que é esse do Bergamini, e de 2025, novembro de 2025, que é do Antunes. São revisões sistemáticas, eu fiz a pesquisa e escolhi esses três porque eu fiz a pesquisa em 5 anos, e das pesquisas de artigos dos últimos 5 anos, e essas são revisões sistemáticas que, no nível de evidência, é o que está mais acima na pirâmide. Mas, mesmo assim, os artigos, eles chegam, né, por exemplo, esse de Lepperdinger,
Ele é uma extensão de uma palestra que teve em 2020 na EDS Eco, né? E ele é uma extensão, mas ele foi revisado pelo Dr. Hacking, Francomano, e pelo Tinkle, acho que é esse. E chegou à conclusão que somente com os estudos multicêntricos, porque a maioria é relato de caso, né, estudos clínicos, né, e somente com estudos multicêntricos e transversais, nós teremos um avanço nos tipos de manifestações orais que ocorrem, porque as evidências são muito limitadas, né? E os dentistas acabam ficando confusos com tudo isso, inseguros, né? Então, por exemplo, tem a genotipagem de alguns fenótipos da síndrome de Ehlers-Danlos, mas as alterações no colágeno tipo 1, ele pode causar uma ampla gama de fenótipos, e os fenótipos e o colágeno tipo 1, ele pode estar em outras síndromes, em outras colagenógenes, né? Então, além do que, não tem um N muito grande nos estudos, eles são estudos mais isolados, né? E este estudo do Lepperdinger, ele descreve que as manifestações orais, elas vão variar muito, 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 e afeta principalmente o periodonto, a estrutura dos dentes e os tecidos moles. Então, tem várias manifestações, então, periodontite foi observada, e ele fala mais nesse artigo sobre a síndrome de Ehlers-Danlos periodontal, que vai ter uma palestra sobre essa síndrome, que é a mais grave das síndromes, porque ela é de início precoce, e ela é de progressão rápida, e a periodontite é a característica que define essa síndrome. Então, normalmente as crianças perdem os dentes já na infância ou na adolescência, e se não tratada, leva à perda total dos dentes por volta dos 20 anos de idade, né? Então, talvez ele fala no artigo que essa parte da periodontite severa, ela não é comum em outros subtipos das SEDES, né? Então, nem a clássica, nem a vascular, que são também uns tipos também mais graves do que hipermóvel, e talvez servisse como um importante divisor para um diagnóstico da periodontal. Bom, depois ele discorre sobre várias síndromes fenótipos da síndrome de Ehlers-Danlos, então, formato de polpa, fusão radicular, comprimento excessivo das raízes, a sede clássica, ela estaria mais ligada à dentinogênese imperfeita, e teria, assim, uma raiz mais curta e bolhosa, além das calcificações pulpares. Na hipermóvel, que é o foco daqui do estudo dessas palestras, apresentaria altos índices de placa bacteriana. No entanto, esses altos índices, eles podem, em outros estudos, né, eles enfatizam que podem ser esses altos índices de placa pela dor que o paciente sente, principalmente na retração gengival, e ele passa a não escovar muito bem essa região. Então, existem controvérsias também sobre isso. E eles falam nesse artigo do Lepperdinger que pode ser isso que aumenta o risco de cáries. Então, não existe nenhum artigo provando que você tem aumento de cáries por ter a síndrome. Outros subtipos, né, eles podem apresentar a dentinogênese imperfeita, e defeitos de esmalte, dentes mais finos, o esmalte mais fino, mais transparentes, né, e câmaras pulpares também grandes e curvas, aí estariam mais ligados ao subtipo artrocalásia e outros subtipos, e os tecidos moles, principalmente gengiva e mucosa, que tem bastante tecido conjuntivo, né? Falta da gengiva inserida é um fator, é um marcador patognomônico específico da síndrome periodontal.
a Ehlers-Danlos periodontal, onde a ausência desse tecido vai levar à fragilidade extrema, à recessão gengival grave e à perda do dente. Também foi falado nesse artigo sobre fragilidade e translucidez da gengiva, né? Então, principalmente na vascular, que é a síndrome de Ehlers-Danlos vascular, você vê os fiozinhos, né, os vasos sanguíneos na gengiva, porque ela é fina e translúcida. Em alguns casos, principalmente no dermatopraxis, ele cita o aumento da gengiva, né? Uma hiperplasia da gengiva, o tecido mais inflamado, e foi citado também a anomalia de Freios, né? Só que nesses estudos mais recentes não tem o último estudo que falava sobre anomalia de freio, da ausência ou hipoplasia dos freios labiais inferiores, que eu achei, foi de 2011. Então, nesse artigo do Lepperdinger, ele fala da ausência dos freios, principalmente o freio inferior, né? Comparando com a população em geral. O que cita também é a ineficácia dos anestésicos locais, que foi já falada na outra palestra pela doutora Adriana. Então, os pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, eles relatam frequentemente ou que a anestesia não pega, ou que os anestésicos duram pouco. E não tem uma resposta ao porquê isso ocorre, né? Com relação a implantes dentários, o que é mais grave, ele cita a síndrome periodontal, que pelo próprio risco do tecido frágil, pode ocorrer a periimplantite. Embora pareça ter sucessos, e a gente vê em nas outras duas revisões, eles veem um sucesso no subtipo hipermóvel e no clássico, com o implante, né? E tudo vai depender de orientação e de como você vai realizar o procedimento. Com relação à qualidade de vida, a saúde bucal, ela é comprometida, ou porque o paciente tem dor ao escovar, ou porque ele tem uma maloclusão, ou porque ele tem disfunção da ATM, então isso reduz o bem-estar do paciente, né? E esse artigo do Lepperdinger, ele conclui que a validação genética, ela é essencial para confirmar o diagnóstico. Pois muitos desses sinais clínicos, eles se sobrepõem entre os diferentes tipos de SED. No entanto, a validação genética, ela não é acessível à maioria dos pacientes, e também pode ocorrer o cruzamento com outras síndromes genéticas que tenham a manifestação do gene, né? Já esse artigo de Bergamini, que é de 2023, que ele vê a parte de prótese, periodonto e implante, ele conclui que também a literatura é escassa, ela é contraditória, não oferece consenso, nem para prótese, nem para periodontal e nem de implantes. Ele analisou tudo que tem na literatura sobre todos os fenótipos, destacando algumas características, como falta da gengiva inserida, e sabemos que não necessariamente se ocorre em todos os dentes e nem em todos os fenótipos, e pode ocorrer em alguns dentes, né? Não somente ser geral, mas é o fator da periodontal. Ele destaca a periodontite de início precoce, mas isso também é patognomônico da periodontal, né? E relaciona com a perda de implantes. Então, ele sugere que a fragilidade do tecido existe e que a gente tem que minimizar essas complicações para ter um melhor resultado nos tratamentos dentários. Então, fazer uma boa anamnese, esclarecimento do paciente sobre o tipo de síndrome. Às vezes o paciente, ele chega com o diagnóstico, às vezes ele não sabe do diagnóstico, então a gente tem que agir como a gente age com todos os pacientes, e se esse paciente chegar com o diagnóstico, identificar os fatores de risco e orientar. Nos implantes, fazer uma boa adequação do meio bucal, visando não ocorrer a periimplantite, orientando também a higienização, então a gente tem que colocar o paciente a participar com o tratamento, né? E isso também é visto no artigo de Antunes, David Antunes e colaboradores, de 2025, novembro de 2025. Ele é uma revisão sistemática
também, que selecionou estudos desde 1969 a 2023, e foi publicado em 2025, e selecionou assim, porque não tem não tem muito embasamento científico. Então, ele selecionou artigos originais, séries de casos, relatos de casos, né, envolvendo indivíduos com qualquer subtipo de SED, porque é difícil você achar estudo sobre um determinado tipo de SED, determinado fenótipo de SED, que apresentassem essas alterações dentárias ou algumas características maxilofaciais. Então, avaliou também o tecido dentário, esmalte, dentina, avaliou a polpa, o cemento e as características orofaciais. Mas ele também apresentou diversas limitações, pois é muito difícil você caracterizar os pacientes em um único subtipo, né? Ao mesmo tempo, a genotipagem também tem aquele problema de, por exemplo, colágeno 1A estar presente em mais de um subtipo, né? E juntando esses 3 artigos de revisão sistemática, e até que se tenha pesquisas mais robustas e bem delineadas, né, para poder informar os profissionais de saúde, principalmente os dentistas, sobre as manifestações que podem ocorrer na sede, eu fiz um apanhamento geral de todos os 3 e de tudo que já foi descrito como possíveis sinais relacionados na parte odontológica. Claro, junto com uma investigação maior na clínica, com a anamnese, com a parte sistêmica, né? Então, a intenção é poder levar o conhecimento para poder melhorar a qualidade do atendimento e da vida do paciente, não só bucal, porque através dos cuidados bucais, a gente tem uma melhor saúde, né? E assim, quando se identificar alguma coisa em parte, por exemplo, sistêmica, por isso que na parte anterior eu falei sobre a parte sistêmica, é importante você juntar com o que você observa na boca e encaminhar para um médico, a fim de uma avaliação, para ver se não existem doenças do colágeno ou reumatológicas, ou mesmo uma avaliação da síndrome de Ehlers-Danlos. Então, através de um conhecimento mais básico e ainda pouco estudado, talvez a gente consiga facilitar um cuidado mais especializado para esses pacientes que têm uma baixa qualidade de vida, fazendo um diagnóstico precoce. E isso possui muitos desafios, mas nós precisamos mudar o diagnóstico tardio em sede. E eu acho que a parte dentária é uma parte que pode ajudar bastante. Então, em relação a esmalte e dentina, foram vistas hipoplasia e hipomineralização do esmalte, né? Então, sulcos e fissuras profundas. Então, a gente vê aqui, ó, um sulco bem profundo, né? Na parte oclusal dos dentes, né? Eita, eita. Na parte oclusal dos dentes, a gente vê a hipoplasia do esmalte, né? Através das manchas. Uma hipomineralização também é vista em alguns casos. A dentinogênese imperfeita, eu não tenho aqui a foto, mas é também uma característica na síndrome de Ehlers-Danlos, quando ela cruza com a osteogênese imperfeita, né? Em tipos mais raros, como a artrocalasia e a espondilodisplásica. Com relação à polpa dental, a gente consegue ver em pacientes que têm a síndrome de Ehlers-Danlos as calcificações, né? E às vezes até o dente é inteirinho calcificado. Os nódulos pulpares, eles obliteram, então é um achado muito comum na vascular e na clássica, mas eu também já achei hipermóvel. Então, para fazer o tratamento endodôntico é mais difícil, né? E se os anestésicos não pegam direito, então é muito ruim para o paciente. Foram observadas também modificações no formato da polpa, também sem calcificações. Então, a polpa pode estar diminuída, principalmente nos molares, e não ter as calcificações. Com relação às raízes, alterações na morfologia radicular, incluindo a formação de raízes longas, né, bem alongadas e finas, delgadas, e a sede clássica, ela
pode estar relacionada com uma hipoplasia ou até a falta de uma raiz, né? E as raízes podem ser curtas ou bulbosas. E na sede vascular, é comum você encontrar a fusão de raízes, né? Principalmente no segundo molar inferior. Com relação a número e posição dentária, a gente observa uma ausência, em alguns casos, né, dos dentes supranumerários, ou dos dentes permanentes, ou às vezes também dos dentes descidos. Pode-se observar dentes supranumerários, principalmente na clássica e na hipermóvel. São todas coisas que acontecem também no paciente normal, sem ter uma síndrome, né, de Ehlers-Danlos. É o paciente que a gente atende comumente. Mas, se você juntar com a parte clínica, com as comorbidades, você pode ajudar este paciente com síndrome de Ehlers-Danlos. Pode ter agenesia dentária, ou dente ser supranumerário, como este que aparece aqui, o mesiodens, né, que é um dente normal de ser supranumerário, mas ele pode aparecer junto com os outros sinais, né, clínicos e sistêmicos. Pode ter transposição dentária, quando um dente nasce no lugar do outro, né, troca a posição dos dentes, e pode ter, principalmente na mobilidade, na sede hipermóvel, o apinhamento dental. Com relação à gengiva, a ausência generalizada é mais da periodontal. E aqui dá para ver o que eu falei lá atrás sobre os vasinhos aparecerem e tem a falta da gengiva inserida. Então, ela é fina, ela é translúcida e os vasos são visíveis, né? Aqui, mostrando a papila interdental, né? A gengiva inserida, né? Para quem não é dentista, e a mucosa alveolar, né? Então, na periodontal, a falta da gengiva inserida, que é o que sustenta o dente no alvéolo. Você pode ter retração gengival, você pode ter a deficiência da gengiva inserida, você pode ter gengivite e pode ter periodontite, né? Já falei 20 vezes, né, que a periodontite agressiva, ela é da sede periodontal e perde os dentes. Com relação aos implantes, não tem aumento de risco da doença periimplantar, nem falha das técnicas regenerativas. Então, o tratamento periodontal ele pode ser realizado adequadamente antes de uma cirurgia, por exemplo, de implantes, para colocação de implantes, né? O paciente ele tem que ser orientado em escovação, higienização, nos cuidados orais e na frequência de avaliação depois de colocado o implante, né? Uma consulta antes da cirurgia deve ser agendada, com as diretrizes sobre o que vai ocorrer no intraoperatório, o que pode ocorrer, já que alguns pacientes podem ter edemas, hematomas, né? E as ocorrências pós-operatórias devem ser recomendadas, né? O que pode acontecer? O que se acontece o edema, o que pode ser feito é normal, por causa da condição do paciente. Se ocorre um hematoma, é normal, por causa da condição do paciente. E às vezes não acontece nada, porque o paciente não teve problemas, né? E aí, o paciente que realiza o implante, assim como qualquer paciente, ele tem que voltar para a manutenção. Então, não é colocar um implante, nunca mais ver o paciente, só vir para fazer a limpeza. Não, você tem que monitorar o que foi feito no seu paciente. Então, um acompanhamento a cada 2 ou 3 meses após a colocação do implante. Com relação a mucosas e freios, os ferimentos, pela própria fragilidade do tecido, eles são mais comuns de ocorrerem, os sangramentos também, a cicatrização no paciente com sede é mais lenta, então, às vezes, numa cirurgia, a cicatrização demora, né? Mais do que em outros pacientes. Sobre a ausência ou hipoplasia dos freios labiais, inferiores ou linguais, ela foi documentada em estudo de caso na sede clássica e hipermóvel, mas o valor preditivo dessa ocorrência, ele é debatido. Com relação à estrutura facial, então, o que pode ocorrer no paciente com relação à parte óssea? Ele pode ter palato em ogiva. Essa é uma paciente com síndrome de Ehlers-Danlos que usou o aparelho
e o palato dela ainda continua engengível. Ela usou aparelhos, vários aparelhos, para abrir a arcada dentária. Pode ocorrer o micrognatismo, quando o queixo do paciente é um pouco mais para trás. Pode ocorrer também a classe 3, que a gente chama, quando é o prognatismo, com a parte superior aqui da maxila pequena, né? Então, é uma falsa, ou é uma classe 3, ou pode ser uma falsa classe 3 por causa da aparência do paciente, né? Em alguns tipos, como a sede periodontal, foi também citada a aparência facial triangular. O sinal de Gorlin, que é esse sinal onde a ponta da língua pode tocar o nariz, também foi observado em alguns pacientes. Bom, tudo isso que ocorre na manifestação dentária aí da síndrome de Ehlers-Danlos pode impactar a qualidade de vida do paciente, né? Pode ter dor crônica, deficiência de higiene, e os pacientes com SED, eles relatam a resistência ou a ineficácia da anestesia. 3 vezes mais do que os pacientes que não têm a síndrome. O subtipo hipermóvel, essa eficácia, ela foi apoiada por análises em questionários realizados com pacientes do tipo hipermóvel. Então, esses pacientes responderam que eles têm dificuldade na eficácia anestésica. O anestésico que teve um desempenho melhor foi a articaína, mas em um dos estudos citados, só que ela foi o anestésico que apresentou uma maior taxa de sucesso relatada pelos pacientes. No entanto, isso não quer dizer que ela vai resolver o problema do seu paciente. A doutora Adriana, por exemplo, ela disse que ela usa nos pacientes especiais dela a lidocaína, que é o que tem funcionado, né? E para ter uma maior eficiência anestésica, ela usa o laser antes da puntura da anestesia, né? O que mais? Bom, tem falta de diretrizes, então não existem comprovações nem evidências suficientes para que os especialistas fazem recomendação da articaína, né? Só articaína, né? Isso depende muito do paciente. Então, tem variedade entre os subtipos, né? As fontes, elas ressaltam que as observações têm que ser feitas em cada um, né? Em cada paciente, e não dá para se aplicar em todos os subtipos. Em resumo, a resistência à anestesia é um fato clínico. É observado, documentado na literatura, mas ainda a fisiologia disso não é explicada. E nem como pode se manejar isso, né? Uma orientação boa foi da doutora Adriana, que ela usa o laser antes de fazer a puntura anestésica. Bom, alguns estudos também mostraram que é um estudo pequeno, é um estudo numa família sobre resistência à anestesia, e os pacientes possuíam hipermobilidade articular. Fizeram um estudo e observaram que tinha mutação num gene, SCN5A. Ele era responsável pela variante do canal de sódio dependente numa voltagem, o 1.5, e nos nervos periféricos. E essa mutação, ela não estava presente em membros da família que não tinha a hipermobilidade e sem o histórico de resistência anestésico. Então, anestésica, né? Então, isso pode ser um dado de que o mecanismo de ação dos anestésicos locais, ele pode depender de uma ligação reversível dos canais de sódio dependentes. E aí, nesse estudo, eles argumentaram que as variantes mutantes, elas não deveriam ser adequadamente ligadas pelos anestésicos locais, e por isso eles explicavam a falta da inativação, né? Mas isso precisa ser estudado, porque foi um estudo familiar, né? Com relação à ortodontia, a ortodontia também não é contraindicada para os pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, mas a gente precisa tomar cuidado, porque pela própria fragilidade óssea, os dentes eles podem
movimentar mais rápido do que o esperado. E aí a gente tem que usar forças leves, que hoje em dia já se usa forças leves, né? Não se usam mais forças como antigamente, e porque você vai estar forçando essas fibras periodontais que estão tensionadas no lado da tensão, e elas podem até se romper durante o tratamento e demorar a se reparar. Então, por exemplo, depois do tratamento ortodôntico, a contenção também, pela própria fragilidade do tecido periodontal, ela tem que ser mantida por muitos meses para garantir a estabilidade da posição correta em que os dentes ficaram colocados, porque as fibras colágenas, elas estão desorganizadas no periodonto. Pela fragilidade da mucosa, os pacientes também podem desenvolver aftas quando usam o aparelho, e aí os profissionais de ortodontia, eles têm que usar a cera protetora, que eles já usam, e algumas pomadas podem ser aplicadas sobre as áreas ulceradas, lembrando sempre que precisa fazer a anamnese para saber se o paciente não tem alergias, né? Com relação aos procedimentos cosméticos faciais, podem representar riscos para os pacientes com doenças, já normalmente doenças autoimunes, doenças inflamatórias de pele, né? E pode levar, no caso da sede, a complicações. Então, pode ter infecções, cicatrizes, resultados estéticos insatisfatórios. Essa revisão de 56 artigos, envolvendo 469 pacientes, constatou que os procedimentos como rinoplastia e microagulhamento, eles resultam em complicações com frequências variáveis entre os diferentes procedimentos. Então, as doenças dermatológicas, a acne, dermatite atópica, alopecia, né? Líquen plano, rosácea, vitiligo, essas doenças sistêmicas incluíram também a síndrome de Ehlers-Danlos, além de esclerodermia, que também tem relação com a parte de pele, o lúpus eritematoso, sistêmico discoide, e esse estudo, ele enfatiza a necessidade dos, não só os cirurgiões plásticos, mas também agora com a nova especialidade de harmonização facial, considerar cuidadosamente as condições dermatológicas subjacentes ao praticar cirurgias, para não ter os riscos, né? Então, podem ocorrer mais hematomas, podem ocorrer mais equimoses, podem ocorrer mais edemas prolongados. Tudo no paciente de Ehlers-Danlos é prolongado, né? Hematoma porque tem mais permeabilidade vascular, mais extravasamento de líquido para o espaço intersticial, né? E aí pode ocorrer o edema. Pode ocorrer um comprometimento na drenagem linfática, então você tem que saber fazer o que fazer, por exemplo, quando ocorre o comprometimento na drenagem linfática por uma hipotonia dos músculos da face. Então, pode ter um aumento do líquido, uma diminuição de drenagem e ocorrer o edema. Os preenchedores, eles podem migrar, levando a uma simetria e uma pitose facial. Já vi também pitose em dermatologista numa paciente que na terceira sessão, isso é uma coisa normal de ocorrer, uma intercorrência, né, normal, que pode ocorrer, uma intercorrência que pode ocorrer, levando a pitose facial por toxina botulínica, né, em paciente que foi aplicado por dermatologista. Então, não só os dentistas, mas os médicos, principalmente os médicos que trabalham bastante os plásticos, né, com a parte da face. Os pacientes de síndrome de Ehlers-Danlos, eles têm maior permeabilidade vascular, então pode ocorrer mais extravasamento, né, esse espaço intersticial, então tem que tomar bastante cuidado. E os pacientes tendo mais elasticidade de pele, pode migrar esses preenchedores, né? E aí pode ter necrose, pode ter morte do tecido, né? Infecções, granulomas e isquemia. Então, o que esse artigo fala? Que nós temos que prevenir essas intercorrências, né, porque podem dar impactos físicos para o paciente, emocional, né, o paciente fica deformado, ele foi para arrumar o rosto e ficou deformado, né,
Os tecidos, eles são frágeis, né? As fáscias também, né? E a fáscia na face, ela está nesses músculos faciais, é, e ela é altamente inervada, então tem paciente que é bem hiperelástico, ele puxa a bochecha assim e é fácil de trabalhar com esse paciente, mas no caso de uma intercorrência, num procedimento estético, claro que a gente às vezes consegue, com um procedimento rápido, né, tempo rápido, realizar um manejo adequado. Então, por exemplo, no caso de uma injeção com ácido hialurônico, aplicar a hialuronidase, né? Então, o resultado, ele pode vir, mas ele vai ser mais demorado, né, no paciente que tem síndrome de Ehlers-Danlos. Então, a gente tem que ter uma boa prevenção, usar o material de boa qualidade, que isso é básico, né? Uma técnica a ser limpa, a avaliação atenta da pele e do paciente sistemicamente ajuda a evitar problemas, principalmente de responsabilidade profissional, jurídica, né? Reconhecer cedo qualquer alteração que possa ocorrer, usar os agentes reversíveis, né? E estudar. O estudo garante a precisão no atendimento e a orientação segura ao paciente com uma responsabilidade profissional. Você vai ter condições de numa responsabilidade profissional, juridicamente, se você estuda, você tem condições de explicar o porquê aquilo ocorreu. E o que mais atrapalha o paciente na síndrome de Ehlers-Danlos é a dor. A dor, ela é classificada pela IASP como uma experiência sensorial, emocional, desagradável. Ela pode estar associada ou ela pode ser semelhante àquela associada a uma lesão tecidual, que pode ser uma lesão real ou uma lesão potencial. Então, ela é sempre uma experiência pessoal, influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais, e ela não pode ser inferida apenas pela atividade neural ou detectada de outra forma que não seja através do relato da própria pessoa. Então, quem sente a dor é o paciente. Você tem que escutar o paciente sobre a sua dor. A dor orofacial, ela é toda dor que está associada nos tecidos moles e mineralizados. Então, a dor orofacial da face pode estar na pele, pode estar nos vasos sanguíneos, pode estar nos ossos, pode estar nos dentes, pode estar nas glândulas, pode estar nos músculos, pode estar dentro da cavidade oral, pode estar na face. As condições clínicas que são mais frequentemente associadas à dor orofacial são dores de dente, né? E dos tecidos periodontais. É o que mais ocorre na clínica. E agora, a disfunção temporomandibular também aparece bastante na clínica. Pode ser muscular, pode ser articular, né? Muscular, relacionado aos músculos da mastigação, articular mais localizada, pode estar relacionada a neuralgias, a tumores, a trauma tecidual, a doenças autoimunes. E essas dores, elas podem ser referidas da cabeça, do pescoço, ou mesmo estar até associada a uma cervicalgia, a uma cefaleia primária, a uma migrânia, a uma fibromialgia e doenças reumáticas, a artrite reumática, osteoartrite. E a DTM? A DTM, a disfunção temporomandibular, ela é um conjunto de distúrbios que afetam os músculos da mastigação, a articulação temporomandibular e as estruturas associadas. E ela é caracterizada por ter dor na face, ruídos articulares, limitações na abertura da boca e dores de cabeça. Né? E a DTM, ela é de caráter multifatorial. Então, muitas coisas, como estresse, se a pessoa tiver a tendência a ter a disfunção temporomandibular, a oclusão pode levar a ter uma alteração e um agravamento da disfunção temporomandibular, dependendo do que seja. O bruxismo pode ser um fator também predisponente, tanto noturno como bruxismo em vigília. As contrações musculares, a alteração forçada de uma posição da mandíbula, então paciente que se retrai, que se contrai, que força a mandíbula para trás, ou que aperta a língua e joga a mandíbula para frente. Existem fatores de risco traumáticos, infecciosos, sistêmicos, e existe a genética também. Então, a gente cuida do paciente
com todas essas características, junto a um modelo biopsicossocial. Aqui são algumas evidências de que o que a gente sabe sobre a parte de, desculpa, sobre a parte de fatores, né? Então, aqui, a parte da genética, ela está tendo mais evidência científica, porque está se fazendo mais estudo genético, né? Então, possuem uma significativa relação, os genes codificadores, que ocorrem polimorfismos desses genes, o interleucina 1, 6, a CONT, a interleucina 6, 174, e a DTM, ela não é uma doença herdada, mas a suscetibilidade genética, né, o paciente tendo a predisposição genética, ela pode estar associada a outros fatores etiológicos e pode contribuir para o seu início e para a sua manutenção. O caráter dos dois, tanto da SED como da DTM, é multifatorial. Então, a DTM do paciente de SED, ela é muito mais, ela é pior, né? As disfunções temporomandibulares, elas envolvem uma série de alterações que possam ser dolorosas ou não. Podem estar na região da ATM, da musculatura mastigatória, ou pode estar em ambas, né? A DTM na parte muscular, ela é caracterizada por ou uma dor muscular, ou contração protetora, ou mialgia, ou miosítica, inflamação muscular, ou uma dor muscular tardia após um evento, ou um espasmo muscular, ou a dor miofacial, que é uma dor que nos pacientes de síndrome de Ehlers-Danlos é bem característica, porque eles têm tendência a formar os nódulos de dolorimentos em bandas tensas por causa da frouxidão ligamentar. E a DTM articular, a disfunção temporomandibular articular, ela se manifesta através de artralgia, capsulite, sinovite, retrodicite, artrite, adesão do disco, deslocamento de disco, doenças degenerativas, osteoartrite e osteoartrose, inflamatória osteoartrite e degenerativa osteoartrose, e desordens congênitas ou de desenvolvimento. Mas o que mais a gente vê em paciente de Ehlers-Danlos, mais a gente vê não, o que pode mais ocorrer é a subluxação e a luxação. Quando no caso da subluxação, o côndilo ele sai da cavidade, então o osso de cima tem aqui a cavidade no osso temporal, e a mandíbula tem aqui a parte de baixo, ela se movimenta, o côndilo é este aqui, entre eles tem o disco articular. Então, dependendo do que ocorre, esse disco pode se deslocar e no caso da subluxação, não é o disco que se desloca, é a mandíbula. O paciente é hipermóvel, ele desloca e passa essa eminência que segura o côndilo. E ele pode ter a subluxação, quando ele depois consegue sozinho colocar no lugar, ou ele pode ter a luxação, quando ela sai e o paciente não consegue colocar no lugar, e a gente tem que entrar com manobras, puxando a mandíbula para frente, para baixo, para trás, e colocando a mandíbula no local. Isso é feito pelo profissional. Isso é a luxação. Esse artigo foi publicado pelo pessoal do Dr. Paulo César Conte, de Bauru, né? Então, a gente sabe que a estabilização da articulação, ela é dada pelos ligamentos. E quando ocorre, por exemplo, principalmente pela frouxidão desse ligamento temporomandibular, que está bem em cima aqui da cabeça da mandíbula, essa articulação, quando tem o frouxamento, desculpa, eita, quando tem a frouxidão do ligamento, o paciente, ele abre exageradamente a boca. Uma abertura normal nas mulheres é de 35 a 40, mais ou menos 42 de abertura bucal. No homem, é até 50, né? Essa é uma paciente mulher com uma abertura exagerada de boca, é uma paciente que ela é hipermóvel. E quando esses ligamentos são, principalmente esse temporomandibular, ele é frouxo,
o côndilo desloca e sai da cavidade glenoide aqui, vem para fora, né? E isso ocorre porque o movimento do côndilo é um movimento de rotação e translação. Quando o côndilo hipertranslada, você tira ele da cavidade. E aí, isso pode estar associado com a hipermobilidade da articulação temporomandibular, né? De maneira geral, as DTMs, elas são variadas, né? Possuem fatores etiológicos diferentes. Então, esse estudo, ele mostrou que alguns pacientes podem ter, mas que não necessariamente essa hipertranslação num paciente que tem a hipertranslação, no paciente de SED, ele pode estar pode ocorrer. Então, tem pacientes que abrem exageradamente a boca, mas não tem essa hipertranslação e não tem a saída do côndilo da cavidade glenoide ali. Isso vai depender muito também da cavidade glenoide, se ela está mais reabsorvida, né? Então, elas não têm uma condição fácil, a DTM articular, né? Não tem uma relação linear entre si, a hipertranslação, foi o que observaram nesse estudo. Então, isso atual sobre o tema, né? Pode-se perceber que ele é um artigo de 2024, né? Ela é complexa, a etiologia da DTM articular, principalmente, né? Mas ela não está limitada somente aos fatores orofaciais. Então, tem outras comorbidades que podem também estar juntas com a parte da conduta clínica que a gente tem que observar no paciente, realizar, né, na instalação de modalidade de tratamento, com uma forma multidisciplinar. Com relação aos pontos gatilhos, a dor miofacial, vários músculos podem ter os nódulos de dolorimento e referir dor para dente, dor na testa, dor no alto da cabeça. Alguns podem confundir com sinusite, dependendo da contração muscular, né, de onde esses nódulos se formam, né. O masseter, o ramo profundo, ele pode dar zumbido em pacientes normais, que não têm a síndrome de Ehlers-Danlos, não têm a doença, mas em pacientes com a síndrome de Ehlers-Danlos, esses músculos podem estar sobrecarregados e eles podem exageradamente entrar em contração forçada na parte central do músculo, porque os ligamentos são frouxos e o músculo faz uma super força para equilibrar tudo aquilo. Então, a gente tem que ter um equilíbrio homeostático. Quando não tem, formam esses nódulos, e aí caracteriza a síndrome de dor orofacial. A disfunção temporomandibular também ela pode afetar as estruturas da mandíbula, ou vice-versa, tá? E também pode ter relação com o pescoço, né? Parte anterior, posterior, os triângulos suboccipitais, aqui atrás, desculpa, os triângulos suboccipitais e o ventre do digástrico. Então, pode ter uma contração do superior, constritor superior da faringe, do médio e dos músculos homoioideus. E essa compressão pode estar associada a uma maior laxidão ligamentar. A fraqueza dos ligamentos, das estruturas que sustentam a TM, pode levar a uma maior mobilidade da articulação, tem instabilidade, desalinhamento, e essa hipermobilidade articular pode levar a um desgaste da ATM, além de um desenvolvimento da DTM, ter dores crônicas que também são referidas de outras áreas, porque o paciente ele acaba forçando outros grupos musculares, né? E pode ser uma dor muito mais debilitante e intensa, e afetando a qualidade de vida dos pacientes. Com relação à parte da orofaringe, é essencial
que todos os profissionais de saúde eles estejam cientes dessa possível associação nas condições, tanto da língua que se prende lá na região da orofaringe, e alguns pacientes que são, que têm micrognatas, eles têm essa tensão muscular aqui da região dos músculos supraioides e da região do pescoço, eles têm dificuldade de deglutição, então você tem que trabalhar com o profissional de saúde, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médicos especializados em dor, para poder ver se, às vezes, uma frouxidão de um ligamento da parte anterior do pescoço não está levando o paciente a projetar a língua, a ter uma tensão maior nesses músculos por causa da força feita para a deglutição, e isso pode interferir, por exemplo, na colocação de um aparelho para ronco e apneia, né? Pode interferir na própria apneia, né? Então, o paciente pode ser magro e não ter aquele pescoço gordo, mas ele tem a apneia por causa dessas musculaturas todas alteradas. E se você, por exemplo, num paciente não observa a região da ATM e coloca um aparelho para apneia, um dispositivo móvel para apneia, que o dentista coloca, se ele não observa como está aqui a região da ATM e ele tem o aplainamento do côndilo e o aplainamento da superfície do osso temporal, você pode prejudicar seriamente esse paciente na parte da ATM, ou você pode prejudicar ainda mais a apneia. Então, o tratamento, ele tem que envolver o médico, o dentista especialista, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, né, e os especializados em dor, visando principalmente, no caso da fisioterapia, que é muito importante, o fortalecimento da musculatura, melhora da estabilidade articular, em alguns casos, quando não tem mais jeito com os tratamentos conservadores, até a correção de algumas anomalias estruturais. Então, a hipermobilidade, ela também pode causar a instabilidade craniofacial. E a própria retificação da coluna cervical pode causar uma instabilidade na parte cervical. E os sintomas, eles podem se confundir. Por exemplo, quando você tem aqui na região suboccipital, uma síndrome miofacial com dor, e o paciente vai e ele tem, por exemplo, a instabilidade crâniocervical, que é uma instabilidade das vértebras, né? Ou ele pode ter o Chiari, que é a seringomielia, que é quando o cerebelo, ele tem aquele defeito no osso e ele sai uma parte para fora. Então, a gente tem que saber estar por dentro dessas coisas quando você tem um paciente já diagnosticado com síndrome de Ehlers-Danlos. Então, existem desafios, mais desafios, porque os dois, DTM e a síndrome de Ehlers-Danlos são multifatoriais, tem muitas comorbidades associadas, né? Não tem, assim, um consenso de critério diagnóstico clínico para a parte dentária, né? O desafio está na dor que o paciente sente, quer seja uma dor quando ele realiza a higiene oral, quer seja uma dor nos procedimentos e tratamentos prolongados, porque ele tem um problema cervical e não pode ficar muito tempo de boca aberta, porque ele tem uma hipermobilidade articular e ele trava, né? Então, a gente tem como desafio também a falta de conhecimento da doença. Ela é considerada rara pelos profissionais, porque talvez eles não tenham o conhecimento dessa síndrome e da hipermobilidade. Então, a gente tem que dar importância nos sinais orais, no maxilofaciais, e tem que dar importância para o diagnóstico da SED. Para a gente melhorar a qualidade de vida, ter terapêuticas mais adequadas, a gente tem que chamar o paciente para cooperar e ter disciplina. Isso é uma coisa difícil em paciente de SED, porque ele é um paciente que tem muitas comorbidades, e às vezes tem comorbidades mais importantes para ele, e aí ele vai fazer o manejo daquela comorbidade, e ele esquece um pouco a parte odontológica, né, que a maioria dos pacientes, eles não têm essa visão da parte odontológica ser
uma parte da saúde em si, eles veem o dente como uma parte mais mecânica, né? Então, a gente tem que mostrar para o paciente o que é que acontece. Como que a gente faz quando aparece o paciente? Com uma sede, né? Se ele já aparece diagnosticado, mesmo assim, você faz uma anamnese bem elaborada, porque os fenótipos variam. Você tem que ter o conhecimento de cada síndrome, dos fenótipos da sede. Você tem que fazer, se possível, fazer um diagnóstico precoce da síndrome de Ehlers-Danlos, hipermóvel. Então, às vezes, vai um paciente em ortodontia colocar um aparelho móvel, porque ele tem uma micrognatia, você vê alterações na musculatura e você não encaminha para uma fonoaudióloga, você vê que o paciente tem bastante hipermobilidade, o paciente na sala de espera senta com as pernas em W, você já pode ter uma desconfiança de que ele tem a síndrome de Ehlers-Danlos, ou alguma outra síndrome, você vê hipoplasia de esmalte, então você tem que encaminhar ou para um geneticista, ou por um neurologista, ou por um reumatologista, ou por um médico que entenda de síndrome de Ehlers-Danlos, que não é muito fácil também a gente encontrar, mas isso está melhorando. Sempre tem que monitorar o controle da doença, então a gente tem que fazer encaminhar o paciente, por exemplo, de sede com DTM, tanto articular quanto a muscular, para fisioterapia especializada em cabeça e pescoço, e, se possível, o fisioterapeuta também conhecer da engrenagem do corpo humano, né? Para fonoterapia, a gente tem que indicar, porque o paciente de deglutição, principalmente deglutição atípica, uma criança, né, que chega com uma deglutição atípica, ele pode ser um respirador bucal, ele pode ter uma asma, ele pode ter outras comorbidades. Para o terapeuta ocupacional também é muito importante. Para o psicólogo, às vezes, numa consulta dentária, você até observa alguns distúrbios em pacientes, né? E você pode também encaminhar por causa de dor, e cada vez mais jovens e crianças chegam no consultório, por exemplo, com uma disfunção temporomandibular relacionada com vários aspectos da vida, inclusive com problemas psicológicos, né? Os exercícios físicos, eles são obrigatórios com supervisão, porque o paciente hipermóvel, ele precisa de uma supervisão, ele não pode ser um paciente que faça as coisas querendo trabalhar e deixar a musculatura potente, ele tem que ser uma fisioterapia mais leve, a desativação dos pontos gatilhos tem que ser mais suave, os medicamentos também podem ser usados no controle e manejo clínico, mas os pacientes de sede, eles têm muitas intolerâncias e alergias medicamentosas, alimentares, até às vezes com o próprio material que você tira uma moldagem, ou com um flúor que você pode aplicar, então cada paciente é único. Quando necessária, a intervenção cirúrgica pode ocorrer, mas ela quase não é utilizada. Porque quando você consegue ter uma melhor comunicação de informações aos pacientes com a síndrome de Ehlers-Danlos, eles cooperam, eles participam e eles veem uma melhora, né, no tratamento. Então, eles acabam ajudando, né? Eles acabam indo para os fisioterapeutas, eles acabam indo para a fonoaudióloga, a não ser que ele tenha alguma coisa muito grave que ainda não foi diagnosticado. Então, espero que eu tenha deixado assim uma instrução de que não é para olhar só aqui, é para olhar também aqui, é para olhar o corpo, né? Que isso é uma coisa que, às vezes, o dentista não observa e não faz uma anamnese completa, né? Com relação ao bruxismo, ele pode perpetuar uma DTM, se o paciente tiver DTM, né? E o aparelho de Ron, que eu já falei, que ele tem que ser muito bem avaliado, né? Em pacientes com sede, porque por causa da frouxidão dos ligamentos do pescoço, né? Ou hipotonia da língua na orofaringe. Em crianças sedianas que tenham asma, respiração bucal, que sejam alérgicas, você pode deixar tudo junto com um tratamento multiprofissional. Aí melhora
por exemplo, um céu da boca mais profundo, devido a uma respiração bucal para um paciente asmático. Então, você vai direcionar para o médico otorrino, para o alergista, para a fono, para tratar as disfunções musculares. Se o paciente tiver dor ainda, ou algum outro trabalho de postura que os pacientes de síndrome de Ehlers-Danlos têm, o fisioterapeuta, usar aparelhos ortopédicos e entender de crescimento e desenvolvimento da face, quando se diz em relação às crianças. Bom, o que mais? As práticas integrativas. As práticas integrativas, num paciente de dor crônico, elas são práticas que são muito bem-vindas. Às vezes o paciente ele vem tomando medicamentos que aumentam o bruxismo, medicamentos que dão insônia, e às vezes medicamentos que são usados para tratar a insônia, que dão contração muscular. Então, são pacientes que vêm com muitos problemas juntos. Na prática integrativa, no meu consultório eu utilizo acupuntura. A acupuntura é uma prática integrativa, ela integra com o tratamento convencional. Por que que a acupuntura é boa em casos de pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos? Porque o paciente, tanto síndrome de Ehlers-Danlos quanto outro paciente que não tem a síndrome, ele tem a parte de dor, né? Quando ele vem para te procurar por dor, ele tem a parte emocional, que age muito na intensificação da dor. E a acupuntura já tem comprovação científica que ela ajuda na dor, porque ela age do sistêmico do paciente. A acupuntura, ela libera endorfinas, ela libera os opioides do próprio corpo e ela ajuda também na parte psicológica. Então, porque o tratamento na medicina tradicional chinesa, ele é feito com uma visão do ser humano como um todo. Ninguém separa a cabeça do corpo, e nem da parte emocional. É tudo junto. No entanto, alguns pacientes não podem usar a acupuntura. Por quê? Paciente com síndrome de Ehlers-Danlos, que tem a síndrome de ativação mastocitária, na hora que você pontua a agulha, por exemplo, naquela região onde tem a pontuação da agulha, se ele tiver uma síndrome de mastocitária bem agravada, você vai estar liberando histamina ali. E a histamina vai piorar a síndrome de ativação mastocitária. No caso de um fisioterapeuta que vai fazer alguma... ou de um acupunturista que vai fazer alguma punção da agulha de acupuntura, apesar dela entrar muito pouco no tecido, na parte das costas, o paciente de Ehlers-Danlos já foi provado que ele tem... que ele pode ter... Esqueci o nome. Quando você... esqueci o nome. Mas quando você tem a pleura, entra o ar na pleura... Esqueci o nome. Bom, depois eu lembro, eu falo. Se alguém souber, já pode falar. Isso, pneumotórax. Nossa, obrigada. Então, ele pode ter pneumotórax, né? Tem mais chance de ter pneumotórax pela fragilidade dos próprios tecidos. E os pontos aqui, próximos à parte de ombros e mais a parte de clavícula, ali para baixo das asinhas, pode dar pneumotórax. Então, a acupuntura, quando o paciente também é intolerante ao uso de agulhas, alguns pacientes têm lipotímia, a gente acaba utilizando o laser nos pontos de acupuntura. O laser, ele funciona tanto como complemento, tá, gente? Não é tratando, mas ele funciona tanto para dores, né? Porque ele age a nível de mitocôndrias e libera ATP, e a ATP participa de várias coisas no nosso organismo, e principalmente dá energia, melhora a inflamação dos tecidos, melhora a analgesia. Então, o laser ele é muito bom, e ele também ajuda a desativar os gatilhos, né? Alguns gatilhos, principalmente em face, o laser, eu uso muito laser. Então, essa seria uma prática também integrativa, né? E a acupuntura, ela aumenta os peptídeos opioides, a beta-endorfina, endorfina, a dinorfina, que são e desativa são neurotransmissores, né? E desativa os macrófagos, que são inflamatórios.
equilibra esses neurotransmissores, também os monoaminérgicos, e incluindo, inclusive, a dopamina. Então, a acupuntura age dessa forma, e já foi comprovada também em ressonâncias magnéticas funcionais, a ação da acupuntura na parte central, tendo um efeito anti-inflamatório e agindo nas estruturas que se relacionam entre si no cérebro, que trabalham em network, né? Então, existe uma mais estudada, que é o Default Mode Network, que é o lobo temporal, o medial, o córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado posterior. Esse Default Mode Network, ele está em constante atividade quando você está com as práticas integrativas, por exemplo, quando você está lá esperando a ação das agulhas de acupuntura, quando você está fazendo o mindfulness, que é outra coisa que ajuda muito o paciente de dor, quando você está praticando práticas respiratórias, né? Que são práticas integrativas ao tratamento. Esse Default Mode Network, ele está em conexão entre essas partes cerebrais e forma a neuroplasticidade. Já quando você está com ansiedade, quando você está agitado, quando você está preocupado, essa região está inativa e não forma a plasticidade. As práticas respiratórias agem também no sistema límbico, e a acupuntura ela é ótima para xerostomia oral, para síndrome de ardência bucal, que pode ocorrer em alguns pacientes por causa da própria do próprio tecido, né, que pode estar alterado, o tecido nervoso, é uma síndrome considerada neuropática, né, então essas são as práticas integrativas que podem ajudar bastante, tem comprovação científica, inclusive pela neurociências. Então, as doenças raras, elas são raras, e eu achei essa frase muito legal da Orphanet, porque às vezes a gente acha que a doença rara não pode aparecer no nosso consultório, mas conforme você entra em contato, você busca o conhecimento, você vê que cada vez mais os doentes com doenças raras, eles são muitos, e aí a gente precisa estar com o conhecimento das síndromes e do que pode ocorrer num consultório dentário para poder ajudar esses pacientes também. E essas são as referências bibliográficas. Não sei se eu passei do horário, que eu nem vi. Excelente palestra, doutora Regina, muito esclarecedora. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e todo esse conhecimento maravilhoso transmitido por todos nós. Conhecimento essencial para quem deseja aprender um pouco mais, para quem deseja trabalhar ou já trabalha com a síndrome, certo? Certo. E vamos encerrar esse primeiro bloco, que é o bloco da sua palestra. Tá? Gostaria de dizer que a gravação ela ficará gravada e disponível no YouTube por até 15 dias, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações tão valiosas que a doutora Regina trouxe aqui para todos nós. Certo?